Olá, amizades informáticas, sejam bem-vindos a mais um Obrigado Internet, o magazine digital sobre cultura internética, apresentado por mim, Fernando Alvim, uma figura sem igual neste Portugal continental. Acompanham-me o fofo do Nuno Dias e o bacana do Pedro Paulo. Aqui estão os dois. Reparem como eles vão manifestar. Olá. Muito alegres, como sempre. Bem, está na hora de apresentarmos o nosso convidado de hoje. Com 25 anos, já jogou em muitos relevados. Apaixonado por futebol, ganhou títulos, foi apanhado a andar de metro e lê livros. Vamos dar as boas-vindas ao Francisco Geraldes. É uma conversa boa onda! É uma conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa onda! Como é que é? Está tudo bem, Francisco? Francisco, já viste? Repara, o grande destaque é logo para tu leres livros. Há uma fotografia tua icónica no banco, acho que é um treino, em que tu estás a ler um livro, e acho que era do Saramago. Era, sim, senhor. Foi na... Tínhamos entrado para Tínhamos jogo com o Valência e é uma altura do pré-competitivo em que cada um faz o que vai entender. Uns ouvem música, outros conversam com os adversários, outros veem o estado da relva. E eu estava a continuar o livro. Que livro é que estavas a ler, do Saramago? O ensaio sobre a cegueira. Que é bem bom. Muita gente quis ligar isto a uma indireta ao treinador. Pai, eu estava a ler. Mas Quem era o treinador na altura? Aqueles conspiracionistas, sabem? Sim, claro. Não, calma, é um livro só. Mas olha, Francisco, há uma grande parte da comunidade da internet que te vê assim um bocado fora do futebolista normal, muito por causa destas coisas. És o Jorge Valdano português. Mas é muito raro. Porque as pessoas não estão habituadas a ver os futebolistas a ler. Vamos ser sinceros, vamos ser diretos, é isso, não é? É só isso. As pessoas não sabem que os futebolistas leem. Como é que tu reages pronto? Não estou a dizer que te tornaste num meme, porque isso é um bocado redundante ou um bocado limitativo. Não, mas tornaste assim numa referência, não é? O Francisco lê livros, o Francisco anda de metro. Não, acho que isso parte da ideia, sei lá, apoteótica de que os jogadores estão naquele, neste caso, os futebolistas, estão naquele nível de que têm que manter um status quo que não pode, os jogadores não podem andar de metro, os jogadores têm grandes carros, os jogadores têm não. Os jogadores são pessoas normais, é um idolatrar que eu também já tive, eu também já fui miúdo e já adorava os jogadores, mas acho que a mensagem que tem que ser passada é que são pessoas normais, andam de metro, chateiam-se, leem livros, ouvem música, não vejo particularidade nenhuma em especial por esta profissão, sem ser... Pronto. As pessoas conhecem-te no metro, isso também é importante. Sim, algumas sim. Algumas? Lá vai o gajo dos livros, olha o gajo dos livros. Olha o gajo do Sporting, olha o gajo do Sporting. Não sei. Pronto. Mas, curiosamente, estas últimas semanas tive uma ideia, que era uma ideia que eu não sei se esta ideia podia ser execuível ou não. Estou que era curioso o que é que vem para aí. No final, acho que é uma boa ideia, que era no final de todos os campeonatos, quando se determinasse quem é a equipa vencedora do campeonato, a equipa vencedora do campeonato português tinha que jogar com a equipa vencedora do campeonato português de futebol, mas feminino. Epá, era giro, desculpem lá. Não era? Era uma tradição. Era tipo uns All-Stars. Não era nada tipo All-Stars, era a equipa de futebol feminino tinha que jogar com a equipa de futebol masculino sempre, todos os anos. Claro que no início ia haver muito comentário. Porquê é que não... Não, mas isto também podia ser outras modalidades, tipo ténis. Vou propor ao Pedro Proença. Pronto, bem. Agora também há uma grande polémica. Há uma grande polémica em relação... É que o futebol é um jogo de contato físico, não é? Mas portanto, vai ser muito melhor. E agora vou impressionar Francisco Geraldes. A minha melhor ideia de sempre, ok? Que é, por ser a minha melhor ideia de sempre,
Isto tem a ver com o que tu estás a dizer, que nesta quarentena já tiveste muitas ideias. Não, porque esta ideia é uma ideia bastante antiga. É uma ideia que ok. Muitas pessoas conhecidas do meio futebolístico conhecem. Posso dizer alguns nomes. Figo conhece esta minha ideia. Mourinho conhece esta minha ideia. Nuno Gomes é um entusiasta desta minha ideia. Agora vou dizer qual é a ideia. Okay? Atenção, nós estamos ao nível elevado. Vou dizer qual é a ideia. Pedro Paulo está a achar graça e não sabe qual é a ideia. Bom, a ideia é esta. Todos nós fomos crescendo. Aliás, eu já uma vez revelei aqui a minha ideia. Sim, fomos crescendo, todos, as pessoas que gostam de futebol, com aquela coisa, com as várias teses, em que uns dizem que a defesa é o melhor ataque e há quem diga exatamente o contrário, que o ataque é a melhor defesa. E fundamentalmente do mesmo modo, não é? Que é, se tu tiveres uma boa defesa, ela vai sustentar o teu ataque, e o contrário também é verdade, não é? Não, se tu tiveres um bom ataque, ele funcionará como uma defesa, ok? Isto eu sempre ouvi falar. Bom, então, qual é a minha ideia? De uma vez por todas, resolver isto com um jogo em que de um lado estão os 10 melhores defesas do mundo e do outro estão os 10 melhores atacantes do mundo. Só isto. Okay? Há um guarda-redes para cada um e há um treinador. Um, de um lado, mais ofensivo, do outro, mais defensivo. O Geraldo tinha que jogar os atacantes, de certeza. O Geraldo jogaria... Não, à partida não serias um dos 10 melhores atacantes do mundo, portanto... Não estava a pensar em ti para este jogo. Agora não fiz simpático, mas para quem, como adepto, não sei. Como adepto, vias este jogo? Hã? Não tinha que ser do mundo, podia ser de Portugal, que era mais fácil, por exemplo. Olha, o Carlos Manuel sabe desta minha ideia. Quase todos os jogadores a quem eu falei desta ideia dizem que à partida que seriam os defesas que iam ganhar o jogo. O que é que tu achas, Geraldo? Também acho que sim. Porque há defesas muito capazes ofensivamente. Mas também há aqueles defesas que marcam muito gols. A ideia que se tem é que os defesas acabam por ser mais organizados e os atacantes, como são mais fantasiosos, mais criativos. Muito isso nos treinos. Nos treinos faz-se muito isso. Muito. Já se fez, pronto. Em jogos pequeninos, de 4 contra 4, 5 contra 5. E normalmente ganha sempre a equipa com mais defesas. Com mais defesas? Com mais defesas. Porque também tens que saber sair a jogar com a bola, não é? Não é só cortar ou antecipar, não é? Tipo... Não. A defesa é mais complexa do que estar casos fora de jogo, tudo em linha. Não é só estar ali a defender. Já jogaste à defesa? Não. Como defesa, não. Tu lembras-te que houve uma altura em que acontecia muito, ultimamente não tem acontecido, que era jogadores que porque tinham sido expulsos muitos jogadores na equipa, acabavam a ir à baliza, caso de Paulo Sousa no célebre jogo com o Boa Vista. Adorava que isso me acontecesse. Mas que achas que tens alguma... Não. Hipoteticamente falando. Sim. Gostava de experimentar isso. Mas ias à baliza? Mas ias à baliza, tu oferecias-te para ir à baliza? Oferecia, mas à partida não ia ser escolhido. Porquê? A triagem da altura... Cagais melhores. Não, é que essa escolha, repara só, essa escolha normalmente, eu acho que quando isso acontece, a equipa obviamente não está, é assim, só num descalabro total, mental, sobretudo, é como a equipa fica reduzida a 9 elementos, não é? A 10... Não, é o guarda-redes. Se for o guarda-redes... Não há substituições e o guarda-redes ser expulso. Exato. Portanto, é preciso o jogo estar a correr muito mal, por isso esta situação é complicada. E depois, ali, não é? Portanto, aquilo é num minuto, quem é que escolhe a pessoa que vai à baliza? Normalmente é alguém que se oferece. Portanto, é o jogador que diz, eu vou. Não. Alguém se oferece. Olha lá, que jogadores é que têm experiência na baliza? Mas depois também há quem possa intervir e, tu tens 1,60 m. Pois tu, nesse caso és baixo. Por isso é que não era escolhido. Não, eu não tenho 1,60 m, mas pronto. És mais baixo. Mas, por exemplo, o Hugo Almeida, que jogava no AEK... Na minha equipa eu não deixava. Pois, o Hugo Almeida, que jogou no AEK, foi uma vez... Mas o Paulo Sousa era assim tão alto? Não, eu estou a falar do Pedence. Daniel Pedence. O que joga no Olympiacos. Sim, agora está no Wolves. Por acaso, mas isto já não acontece em Portugal há algum tempo. Há quantos anos é que não acontece em Portugal uma coisa destas? Há algum tempo. Até porque... Anos demais.
anos, devia ser obrigatório pelo menos uma vez por ano por equipa. Para tornar o campeonato mais competitivo, metiam os jogadores de Exatamente. campo da baliza. Já agora, Francisco, tu se pudesses, não é? Aplicavas alguma regra nova no futebol? Pode ser fantasiosa, Não. Para já, as perdas de tempo são uma coisa que me irrita. Pois. Porque é possível fazer-se, por isso é que se faz, mas não deveria ser possível. Devia haver uma regra qualquer, não sei. Concordo. Antijogo, se calhar. Sim. Por exemplo, um guarda-redes nunca é expulso. Por exemplo, um guarda-redes chuta uma bola e finge que lhe dói a perna. Como é que se... Supostamente o guarda-redes tem que chutar a bola depois de ter 6 segundos com a bola, por exemplo, quando jogas... Devia ser obrigado a ser. Eu, para mim, resolvi-se isso, que era. Acabava-se os guarda-redes e era como um jogo de amigos. E eu trocando. Quem tinha as luvas era o guarda-redes. Já estava às vezes nos cantos e um defendia melhor para a baliza, estás a ver? E depois trocava e o outro. Estava sempre a trocar. Mas, por exemplo, vai, eu vou à baliza. Mas, por exemplo, tu já experimentaste futebol na Grécia, já experimentaste também um bocadinho de futebol na Alemanha. Tu sentes muitas diferenças de realidade de futebol jogado em relação ao nosso? Tens há mais anos de campeonato nacional do que lá fora. Mas como imigrante, como é que tu sentiste isso? Neste sentido, o grego é parecido com o nosso, mas o alemão não. O alemão não... Aliás, até há estatísticas que provam que, por exemplo, Portugal é dos campeonatos principais em que menos tempo se joga, tempo útil, se joga durante... Há uma regra, olha lá, há uma regra. Eu não sei se lembram, acho que foi o primeiro jogo do Jorge Jesus pelo Sporting. O Sporting jogou com o Tondela, no estádio de Aveiro, não se lembram? Só eu é que me lembro. Não. Eu tomei a iniciativa própria de cronometrar o tempo de jogo útil da primeira parte. Eu sozinho no meu sofá. E deu 21 minutos. A primeira parte. Em 40 Eu acho que o pessoal devia aproveitar, como no futebol americano, para meter publicidade nessa perca de tempo, estás a ver? Quando o pessoal está no chão, o jogador está no chão, e os gajos logo, anúncios. Não era só perda de tempo. Era tipo, uma bola sai, eu paro. Percebe? O futebol americano não é assim. Não, o futebol tem timing, para o tempo. Se for com a basquete... Para logo o tempo. É como o basquete, para logo o tempo. O basquete mas tu achas, por exemplo, achas que devia de ser o tempo mais curto, sei lá, ter 40 minutos, por exemplo, nas camadas jovens são 40 minutos ou 35 minutos às vezes. Achas que devia de haver menos tempo e haver a paragem do tempo, por exemplo, quando uma bola sai fora, parar o tempo, para quem cria jogo? Eu não vejo, se calhar estou a fazer uma análise sem estar a ver os prós e os contras, mas eu não vejo vantagem nenhuma em ser 45 e poder separar as vezes que se quiser. Claro. Por exemplo, em termos do futsal, é aquele tempo e não há mais, não é? Claro. E não vejo desvantagem nenhuma em que as coisas sejam assim. Eu gosto da tua ideia. Estava-me aqui a lembrar. Eu gosto também. Há regras de outros esportes que eu gosto. Por exemplo, há uma regra que é um livro de 7 metros no hockey patins, que é muito giro, que os jogadores têm que ficar todos atrás. Têm que ficar todos atrás. E depois o guarda-redes tem o jogador tem aquele avanço que é... Mas sabes que no futebol norte-americano, a Major League Soccer, durante os anos 90, quando os jogos acabavam em 0-0, porque no início dos anos 90 o futebol estava a ser introduzido nos Estados Unidos, não poderia existir empates. Portanto, nos esportes americanos não existem empates. E o que é que faziam isto? No futebol. E então, nos últimos, haviam tipo 5 penaltis que eram desse género. Portanto, começavas a correr no meio do meio campo para a baliza para marcar gol. Eu acho muita graça. Acho muito mais giro do que um penalti. Acho que é muito mais animado, estás a ver? Porque os jogadores começam logo a correr, o jogador vai sentir aquela pressão de que estão atrás dele. Não há que isso acontece. É meio faroeste, não é? Tipo os índios atrás do cowboy, o cowboy a fugir. Depois há outra, que eu acho que a nível de disciplinar, acho que fazia mais sentido. Porque quando há uma expulsão, e aquilo que há pouco estávamos a falar de não acontecerem recentemente muitos casos desses do guarda-redes ser expulso e dar origem a uma situação em que tem que ir um guarda-redes. Agora há uma pressão muito maior quando um jogador é expulso. É aquela coisa de está a prejudicar toda a equipa, prejudica o jogo, se calhar vai, por causa disto vai perder a equipa vai perder o campeonato. Olha, lembre-se do Carlos Martins, não é? Que
que uma vez jogou mal e foi expulso e pronto, foi crucificado e coisas assim. Enfim, Já eu foste acho que é um expulso? bocado... Francisco, já foste expulso? Já, várias vezes. Mas que palavras, faltas... Injúrias. Veio um duplo amarelo na primeira parte, na Grécia. Bem, isso é que foi, caramba. Estava de cabeça perdida. Este jogo foi... Eu fui expulso, o treinador foi despedido, o diretor desportivo foi despedido. Isto foi a primeira jornada da Grécia. Bem, então... Esse campeonato é animado. Mas, sabe, há pouco não vos disse, a sanção disciplinar que eu acho que podia... Assim, sanções disciplinares diferentes do habitual. Eu ia buscar uma, eu acho que é no handball, que quando eles fazem uma falta, em vez de serem expulsos, eles ficam minutos no banco. É no handball? Não sei, não, eu acho que é. Eu acho que acontece em vários esportes, na verdade. No hockey também existe. Uma falta mais ou menos grave, mas pronto, que não tinha... Olha, uma falta, uma entradazita, era tipo 10 minutos fora. Não Mas é? tu, por exemplo... A equipa ficava a 10 elementos durante 10 minutos, mas depois ele entrava. Achas que essas regras poderiam potenciar o futebol jogado? Ou são regras que ainda são muito fechadas? São regras muito anti-jogo? Não é anti-jogo, mas contrassenso do futebol atual. O futebol só beneficia de mais tempo útil de jogo, não é? Por isso é que eu estou a dizer, eu não vejo nenhum fator negativo em, por exemplo, mudar-se dos 45 para os 35, mas 35 ser sempre jogado. Olha, muito bem. E também mexe com as massas, não é? Eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que eu tenho uma curiosidade, isto eu lembro-me de ter pai 5 anos e pensar nisto, só para vocês perceberem. Que a minha curiosidade é, são as celebridades de televisão e rádio ou são os futebolistas que recebem mais nudes? Qual dos dois é que é? Eu acho que são as personalidades de televisão e rádio. Eu acho que nem um nem outro responderam. Portanto, as duas celebridades neste programa ficaram caladinhos. Eu respondi. Isto é um segredo clássico. Eu não faço ideia. Pronto, eu recebo muito pouco e infelizmente recebo muito pouco. Eu acho que vocês estão a defender porque não é bom também uma pessoa de não ser cavalheiro em relação a isso. Mas eu tenho que ficar calado para continuar a... Lado da verdade. Estou aqui... Francisco, é verdade que os jogadores são super assediados. Por exemplo, tu na tua carreira... Pronto, já foste assediado? Define assediado. Não, por exemplo, de redes sociais. Nós, hoje em dia, sei lá, os jogadores fazem comunicados no Eu acho que ele não está a Instagram, dizer assediado, ele está a dizer bater em tu couro. Bate em tu couro. Ok. Não é bem assediar, tipo o chefe assustador do escritório, é mais tipo... Olá, como é que estás? Queres encontrar comigo? É mais esse tipo... Assediar tipo uma massa, está a assediar. Acontece, mas acho que não tem que ver com a posição, não é? Não sei. Tenho amigos meus a quem também isso acontece. E ainda bem. É um propósito também das redes sociais. É mais fácil fazer isso em termos... Não é tão pessoal, não é? É um escape as redes sociais para ti, por exemplo. Tu lês livros, ouves música. As redes sociais como jogador de futebol são um escape, acalmam-te. Não sei. Não, acho que em termos profissionais também começa a ser cada vez mais uma necessidade e algo que te valoriza no mercado, porque os clubes também olham para o número de seguidores, por causa das suas campanhas, e nesse sentido também é importante, mas como um escape em si, não. Preferes ler um livro e ouvir música? Ou seja, se um clube tivesse dois jogadores, um que valem o mesmo, mas um tivesse muitos seguidores do Instagram, se calhar ia pensar, não quer dizer que fosse comprar, mas ia pensar em comprá-lo porque trazia mais pessoas. Iguais, certeza absoluta, porque hoje em dia olha-se para todos os parâmetros possíveis de valorização do ativo, não é? Tenho uma pergunta. Geraldo, como é que tu lidaste com esta quarentena como jogador de futebol? Por exemplo, diz-se agora muito que os jogadores estão a ter um bocadinho de dificuldades a regressar aos campos. Tem sido bastante difícil. Como é que tu lidaste com este regresso? Não, engordado não engordei. Aliás, eu não vi nenhum jogador que tivesse de facto engordado. Vocês viram? O Higuaín. O Higuaín. Engordou? Mas foi a propósito, ele se calhar queria só ganhar uns pesos. Como é que tu fazias para não engordar? Acho que isto é uma questão muito subjetiva. Eu, pessoalmente, não foi fácil porque o meu trabalho é despender energia todos os dias
e ver-me privado desse dispêndio. Pessoalmente fiquei bastante mais ansioso, sem saber muito bem o que fazer. Depois também não posso ir à rua porque as pessoas conhecem-me e se veem o Francisco na rua dá problemas. Sobretudo isso, quando não pode estar na rua, supostamente, não é? Quando naquela altura da quarentena. Sim, também. Sim, eu falo já numa fase mais posterior. Imagina, tu como és famoso, e muito famoso, possivelmente há algumas coisas que tu te restringes que acaba por, em período de quarentena, ser igual, não é? Já não vais, ou se calhar, a um centro comercial assim só porque sim, muitas vezes. Sim, nós sobretudo em alturas de jogo. Nós até assinámos um micro-contrato em que neste momento não podemos sair à rua a não ser para fins profissionais, ou seja, para ir para a academia e para casa. Mas e nesse sentido é muito restritivo. Temos que ter muita cautela quando, por exemplo, almoçar fora é complicado. Não dá. E sentes que isso é muito... Tem que ser entrega. É muito desgastante emocionalmente também para concentrares-te, por exemplo, quando vais treinar, esse tipo de coisas só consegues estar com pessoas, por exemplo, em treino ou coisa parecida? Não, acho que o pior já passou, por isso aí sim foi complicado na quarentena, mas também tivemos o Bruno Nogueira para nos fazer companhia, por isso. Tu vias? Via. Qual foi o momento que tu gostaste mais? Assim, o mais épico? Foi, sem dúvida, do Vils. Pois, foi muito O impressionante. 25 de Abril. Também estava lá. Estava a ver contigo. Geraldo, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é esta. Quem joga futebol a nível amador, sempre que estamos a fazer um jogo, há sempre alguém, a meio do jogo, que diz: epá, isto está a quanto? Sempre. Há sempre alguém que está a quanto? Estás a ver? E há uma discussão ali, isto está 5-4, não sei o quê. Epá, vocês também têm esta pergunta a meio do jogo, dizer: epá, isto está a quanto afinal? É uma boa pergunta. Nós normalmente estamos atentos a isso. Mas isto, como tu sabes, eu jogo paddle a nível amador, claro. Eu já jogo a nível profissional, mas enfim, as pessoas não me reconhecem ainda esse talento. Mas então no paddle, tu não imaginas a ladroagem que há num jogo de paddle. Acredito. É que de minuto a minuto há uma discussão sobre então afinal quanto é que isto está. E se tu estás desatento, é uma coisa que basta estar desatento, és logo roubado, sabes? Não, eu acho que tens que ver com quem é que jogas, porque isso está aí uma... Não, eu acho que há uma tendência... Eu sinto que aqui há alguma mágoa. Vocês os dois podem combinar agora, podem jogar paddle juntos, não é? Eu se tivesse dinheiro, digo já que se tivesse dinheiro, não só... Pagavas um árbitro. Não, investia em campos de paddle, obviamente, isto vai durar anos e anos, mas colocava exemplo que também já acontece ali em Alfragide, em que podes jogar futebol de 5 e os golos são gravados, ok? E eu colocava jogos de paddle gravados, para quê? Para as pessoas irem ver se tinham sido roubadas ou não no final. Não sei quê. Não é? E pá, no final as pessoas iam ver, então vamos ver aquela jogadinha importante em que fomos roubados outra vez. Vamos lá ver se tu tens razão ou não. Pá, era diferente. Mas é mais fácil criares como aos estádios, não é? Tens um painel, diz, olha, está 15. Claro. Repara, com a inteligência artificial, obviamente, esta história de quando jogas de 5 contra 5 ou 7 contra 7, eu não sei, tu não deves poder jogar isso porque tens medo de te lesionar, possivelmente, não é? Sim, eu não jogo. Nunca jogas. Claro. Assim, mas nunca. Dá uma porrada sem querer. Desculpa. Pois. Mas agora não. É que tu já viste o documentário do Michael Jordan no Last Dance? Não, ainda não. É porque há lá uma altura em que eles estão a gravar o Space Jam que ele como tinha-se retirado nessa altura, ele convida muitos amigos de outros clubes para vir jogar. E toda a gente que fala nesse comentário que estava lá nesse jogo diz que aquele foi o melhor jogo da vida deles. Que era aqueles jogos no final das gravações. E eu questionava-me se isto acontecia no futebol. Se havia, juntavas tu e mais outros jogadores conhecidos fixos
para marcar uns gols e para jogarem, estás a ver, para ter aquela competitividade, mas jogar mais duro, possivelmente, do que jogam no futebol normal, não é? É possível ter amigos de outros clubes, não é? Francisco, tens amigos de outros clubes, não é? Sim. Isso é o que eu mais tenho. Quem é que és amigo? Do Yuri Ribeiro, do Nuno Santos, que está no Rio Ave, também foi do Benfica. Também jogaste lá no Rio Ave? Também joguei. Não, onde é que tu já jogaste? Do clubismo, acho que fica sempre, pelo menos para quem joga, fica sempre fora do campo. Francisco, já jogaste no Rio Ave? Jogas no Sporting? Moreirense, mais? Na Alemanha? AEK e Eintracht de Frankfurt, acho eu. Sim, esses 4. Com 25 anos não tinhas feito tantas coisas. É o que é? Mas espera lá. Olha, por acaso o Alvin começou bastante cedo na rádio também. Comecei aos 13, portanto imagina, não é? Mas também não passei assim por tantas rádios, passei por 4. É isso, temos basicamente o mesmo número de clubes, só que eu tenho mais 20 anos do que tu. Basicamente é isso. Mas há pouco estava a tentar lembrar-me qual era o jogador que há uns anos, há cerca de 15, 20 anos, era também conhecido como uma espécie de jogador que fugia um pouco à norma e ao convencional, porque ouvia música, falava sobre ela e era um grande melómano, acredito que ainda seja, e lembro-me agora do nome, que era o Porfírio, que jogava no Benfica. Vocês lembram? O Porfírio tem uma grande coleção. O Porfírio é amigo do Nuno Calado, por exemplo. Exatamente. E o Nuno Calado tem algumas histórias com ele, que não me lembro agora, mas já falei com o Nuno Calado sobre ele, e ele realmente tem uma grande coleção de discos. Milhares de discos, basicamente. Francisco, uma pergunta. Vocês, quando estão a jogar, ouvem o que é que as pessoas dizem no estádio? Tipo, sim, corre, caralho! Consegue ouvir isso? A cena que mais as pessoas dizem no estádio, das vezes que eu vou ao estádio, qual é a frase que as pessoas dizem mais? Qualquer adepto diz é: passa a bola, caralho! Para as pessoas passar a bola é que é a cena. Eles são bem passa a bola, caralho! São adeptos do Pep Guardiola. São adeptos do Pep Guardiola. Mas o que é que se passa? Há um treinador em cada um de nós, sim. Mas desculpa, mas há uma obsessão por passarem a bola. Não, desculpa, e o jogador, por vezes, não é passar a bola que ele vai... Não é? Porque o outro, depois a solução dele vai ser passar a bola. Então, mas quem é que faz a jogada? Quem é que a mete lá dentro, não é? Se for sempre a passar a bola, é chutares a tua responsabilidade. Não aguentam que o jogador esteja 2 segundos com a bola. É verdade. Eu acho que as pessoas estão num estado de nervos, não é? A viver o jogo, que não aguentam uma espera, um acalmar na música, que é o jogo. Eu acho que é isso. Quando estás na bancada, como é que ficas? Quando vais ver jogos? Ficas nervoso, não? Não. Eu gosto muito de observar o comportamento de terceiros. E já me ri muito assim, de ver um gajo, tipo... Por exemplo, isso que estavas a dizer, ele não tem que passar a bola. E uma pessoa, aos gritos de pé, passa a bola! Mas ele não tem que passar. É o que dizem. Mais ouço no insultos engraçados também, há muitos. Não sei, não me lembro agora de nenhum assim em concreto, mas também. Ir a um jogo e ficar só a observar é uma experiência. Eu agora estava a pensar que devia haver um jogo que era tipo uma experiência virtual, que era tipo um FIFA 2000 e pizzas, um assim qualquer, só que era as pessoas em casa com o telemóvel e só se passava ou não passava. Ou seja, era por votos. E o que tivesse mais votos era o que o gajo fazia. E certeza que aquilo nunca ia haver um consenso. Esse jogo parece muito esse é o pior jogo. Esse jogo parece uma merda. Vamos fazer o isto ou aquilo com o Francisco. Deixa-me só dizer que eu tive uma ideia há uns anos, que tinha a ver muito com o fair play, dentro e fora dos estádios. E, sobretudo, com o facto das pessoas perderem um pouco a noção da educação, sobretudo, em relação aos jogadores, mas sobretudo em relação aos árbitros. E a minha ideia era uma campanha internacional, estás a ver? Uma coisa gigantesca, em que, pronto, o slogan não estava totalmente definido ainda na minha cabeça, mas era algo como fair play dentro e fora de jogo, que é, antes de chamar nomes, pense bem a quem o está a fazer, e aparecia... A pessoa tem sentimentos. Não, aparecia como é que se chamava o Colina? Qual era o primeiro nome do Colina? O árbitro? Pierluigi.
Imagina, Pierluigi Collina, estás a ver? E aparecia Francesca Collina, mãe de Pierluigi, estás a ver? E era o Collina também, estás a ver a ideia? Só assim, mães filhas, estás a ver? Pois era Pedro Proença com a senhora Rosário Proença, estás a ver? Achas? Não, porque depois as mães iam sofrer na pele serem filhas de... Então, desculpa lá, mas as pessoas quando olhassem para as mães dizem, fogo, nunca mais vou, eu não vou insultar esta senhora, não é? Enfim. Olha, eu temos acho aqui uma rubrica. Portanto, vamos aqui ao isto, aquilo. Portanto, a primeira sou eu que faço, é 1984, estamos a falar do livro ou ensaio sobre a cegueira. 1984. Muito bem. Surpreendente. Também já leste? Acho que é uma livro preferido. Eu estou É bem preferido. fixe. É bem fixe. Também gosto. Já viste o filme, Tiago? É profético, pá. Isso está a acontecer hoje. O que ele disse, pronto, sem spoiler. Pois. Tu já viste o filme? O filme... não é? O John Hurt. O filme também está bem fixe, sim. Tá. Muito bem. Olha, então vou aproveitar e vou dizer a próxima, já que estou aqui, que é V for Vendetta ou Laranja Mecânica? V for Vendetta. São dois pois. um bocado violentos, mas... Eu também sou grande fã das distopias, eu percebo plenamente. Eu vou fazer a próxima. Albert Camus ou Haruki Murakami? Camus, desculpa. Eu nunca li Murakami, por acaso, mas eu adoro Camus. Gosto muito da vertente absurdista e existencialista dele, por isso acho que identifico-me bastante. Vocês sabem quem é a tradutora do Murakami em Portugal? Quem é que é? É Manuela Moura Guedes. É a mãe do Rui Miguel Tovar, conhecido comentador desportivo. Eu já tinha ouvido falar qualquer coisa disso, por acaso. É ela que é tradutora em Portugal. Tu conheces o Rui Miguel Tovar, calculo, ele é comentador desportivo há já algum tempo na RTP. Bom, é do Rui Miguel Tovar, percebi mal. Não, filho do mítico Rui Tovar, não é? Sim. Eu nunca tinha entrado na casa de alguém que tivesse tantos jogos de futebol em DVD para análise, sabes? E ele sabe exatamente o que é que aconteceu nos jogos, de que forma aconteceu, e é como se fossem filmes. Sim, são anos e anos de pesquisa. E eu fiquei muito surpreendente. Tipo, ele encara aqueles jogos como se fossem filmes. Como nós falamos de filmes, ele fala de jogos. Isso é uma coisa incrível. Qual é que foi o jogo? Ele até pornografia, eu ouvi dizer que a pornografia ele vê filmes porno, mas paródias de jogos que aconteceram mesmo. Por exemplo, o 6-3 do Benfica Sporting, há muitos gajos do Benfica com esse jogo, mas a versão paródia. É um clássico. É verdade. Que realidade. Sim, claro. Deixa-me aqui só fazer a última, que é Taça da Liga ou Taça de Portugal? Jorge? Enquanto taça ou enquanto momento vivido? Ganho. Eu não queria ser que fosse pessoal, não é? Mas pronto. Se não for pessoal, Taça de Portugal. Claro. Mas se fosse vivido, era a Taça da Liga? Ele foi mais feliz numa do que noutra. Não? Uma é mais mítica que outra porque tem mais anos. E porque a Taça de Portugal não joguei. Pronto. Na outra joguei. Okay. Pois. Há aqui uma coisa que é... A Taça da Liga continua? Continua. Fernando, a sério. O melhor marcador sempre da Taça da Liga, quem é que é? O melhor marcador de sempre da Taça da Liga? Não sei, tu sabes. Tosé Marrecos. Como é que sabes isso? Ainda se quer jogar contra ele. Segundo e terceiro classificado é Lietzen e Jonas. Como é que eu sei? Vi no Bruno Leix, não é? Quem é que vai lembrar? Buscar este trivia que não interessa a ninguém. O Bruno Leix tem uma coisa para a BetClick sobre... E havia um episódio sobre a segunda divisão. E falava do Tosé Marrecos. Mas quem é o Tosé Marrecos? Eu sou a única pessoa que não sabe aqui, não é? Se eu me chamasse Marrekovic, não era? Esse jogador, nunca ouvi falar na vida. Também aprendi no Bruno Leix que basicamente ele chama-se Tosé Marrecos Gouveia. Mas optou por Tosé Marrecos, estás a ver?
Ele é o Tosé Marreco. Eu pensei Tosé Gouveia, mas optou por Tosé Marreco. Ele disse numa entrevista uma vez que eu teria sido aposta se me chamasse Marrekovic. Exatamente. Porque isso foi quando existiam bastantes jogadores sérvios. Foi sempre bom. Olha, É como o Tom Madeira do Football Manager. Geraldo, já agora uma pergunta, que é, em termos de tua ambição pessoal, onde é que tu achas que ainda podes chegar? Isso era uma pergunta que me leva... que me daria para muito tempo de resposta, mas eu não vejo... Eu deixei de ter grandes ambições, sabes? Agora falando mais a sério, deixei de esperar muito daquilo que fosse. Acho que... Porquê? Não sei, acho que muitas das minhas expectativas já foram defraudadas e é o problema das expectativas, é que a má gestão delas, e nesse sentido eu acho que cada vez mais o que tiver de ser vai ser um determinismo um bocado implícito na minha vida. Mas é um bocado estar vivo isso, não é? Ter expectativas e não conseguir cumpri-las. É um bocado pequeno, não percebi. Não percebi a pergunta. Estar vivo. Estar vivo? O que eu estou a dizer é que é um bocado... Estar vivo é um bocado ter expectativas e não as cumprir. Certo. Exatamente. Mas é uma merda. Mas tens que geri-las, não é? Profissional. Claro. Como és miúdo, 17, 18, 19, 20, 21, a gestão das expectativas é mais difícil de ser feita do que se tivesses 30 ou 40, porque não tens... Claro. Mas sentes que não há, por exemplo, não há essa gestão de adaptação aos diferentes momentos de futebol ou coisa parecida? Achas que devia haver mais acompanhamento? Não sei. Sim, isso também, acompanhamento psicológico nos clubes. Agora já começa a haver muito, mas não creio que seja o suficiente ainda. E não estou a falar de esporte. Mas olha, eu acho que devia haver acompanhamento psicológico para os jogadores, mas também para os adeptos. Todos tinham psicólogos nos jogos. Estás a ver a ideia? Era uma cena totalmente inovadora. Estás a ver? E os psicólogos tinham sempre bilhetes gratuitos, estás a ver? E estavam lá nas bancadas para o pessoal conversar um bocadinho, estás a ver? Sobre aquela derrota, sobre aquele momento na equipa. E os jogadores também, estás a ver? Quando havia o falhanço, desculpa, preciso falar com o meu psicólogo durante 5 minutos. O jogo parava durante essa conversa, as pessoas estavam a ouvir nos fones, estás a ver? A conversa do psicólogo com o jogador. E ele a dizer, sinto-me frustrado de ter falhado este lance, para aqui à frente toda a gente, estás a ver? E esta era a solução, esta era a ideia que podia resolver. Francisco, uma pergunta que eu sempre... Eu adorava, é tipo um sonho que eu adorava de ter. Acho que, aliás, eu já tive mais do que uma vez esse sonho, que era, de facto, um grande derby, não é? Tu pegares na bola e resolveres o jogo perante 60 mil pessoas, não é? Pá, qual é a sensação de marcar um golo com um estádio completamente cheio? Acho que é incrível. Eu nunca marquei tipo num estádio da Luz ou num estádio do Dragão. Alvalade nunca joguei contra. Nem marquei em Alvalade, por isso não sei, mas por exemplo já assisti, mas não tem o mesmo impacto. Mas a sensação de estarmos todos a festejar em prol de um objetivo em concreto, sentirmos o apoio dos nossos adeptos por trás, também empurrar-nos nesse sentimento, acho que é incrível. E sentir que vale a pena estarem-se a cansar, não é? Que tiveram ali lá no duro a semana toda. Já festejei muitas vezes no estádio, tipo como adepto, e fazer parte de quem realmente está na ação em si é ainda melhor. Há pouco, quando nós estávamos a falar daquela cena dos jogadores que iam à baliza porque já não havia guarda-redes, lembrei-me também de uma outra coisa que eu cheguei a ver e que também há muito tempo que não se vê, que é o jogador-treinador. Isto é, eu lembro-me do António Oliveira, que jogou no Sporting, não é? O Ravanelli também. Não, mas eu lembro do António Oliveira que na sua fase final enquanto jogador foi treinador também do Marítimo, e lembro-me do jogo que o António Oliveira, o Marítimo estava a perder, o António Oliveira entrou. Pô, o treinador entrou, estás a ver? Isso é incrível. Tipo, o treinador vai entrar para jogar. Já viste o que é? Ele tomar uma decisão dessas. Deve ser engraçado.
Não, eu quero entrar. Eu vou entrar. Não, quem vai entrar agora sou eu. Eu vou mostrar como é que funciona esse debate. Já viste? Quem vai resolver sou eu. Tempo. Eu não sei porque é que isso não acontece nos dias atuais, mas há muito tempo que eu não vejo isto. Em Portugal, Por exemplo, há quanto tempo é que não vês isto? Dias? Em Portugal não sei, mas agora é um jogador do City, ex-jogador do City, o Company, que é treinador do Anderlecht. E Que é joga? treinador do jogador. Sim, é treinador. Eu acho que ele não tem jogado muito, mas é treinador de jogador. Ele tem. Sim, mas há poucos casos. Já viste? Ele assim, sinceramente, eu não mereço jogar, não estou ao vosso nível hoje, esta semana não estou ao vosso nível, não mereço jogar, quem vai jogar é o meu concorrente. Eu esta semana não tive tão bem nos treinos como ele, portanto, esta semana eu não jogo. Geraldo, uma vez... É a decisão do treinador afastar o jogador, que é o próprio. Geraldo, há uns meses, Valentes, numa entrevista que eu dei, não sei a quem, perguntaram-me qual era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida. Qual era a coisa que eu gostava mais de fazer na vida? E eu fiquei a pensar, porque há muitas coisas que eu gosto de fazer na vida. Algumas pouco ortodoxas. Não, mas eu pensei, e a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, surpreendentemente, e foi o que eu respondi, jogar à bola. A minha pergunta é, qual é a coisa que tu mais gostas de fazer na vida? É jogar à bola? Dá que pensar isto. É que, entretanto, tu já é a tua profissão. Não consigo fazer uma hierarquização aqui de gostos. Pois, claro. Por exemplo, eu faço rádio e adoro fazer rádio, mas não é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, não é? Eu faço televisão e adoro fazer televisão, mas não é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é jogar futebol. Talvez porque não o faça de forma profissional. Se calhar, se eu fizesse de forma profissional, tipo, pá, então, não é? Se calhar não era a melhor coisa que... Não sei, sinceramente não sei. E tu, eu Paulo? também, por exemplo, gosto muito de fazer surf. Fazer surf? É o que eu mais gosto. Não sei. Comer, é fácil. Dias, tu é comer. Não, eu gostava de ser cozinheiro, mas gostava de ter um restaurante, gostava de ter assim, mas eu também gosto de jogar futebol, mas não. Eu gosto de cozinhar também. Não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas gosto de comer, cozinha, estar à mesa com os amigos, a beber e a comer e uma conversa daquelas que uma pessoa já vai falar de aliens e tudo da vida, para mim é tipo, é um momento central, estás a ver? É o momento que eu guardo sempre. Sabem que nós estamos a falar da Aliens, vai haver na próxima semana o Dia Mundial dos OVNIs. E a esse propósito eu tive aqui a escrever um texto. E eu lembro quando era miúdo, não só acreditava, como colecionava todas as fotografias que surgiam. Também viste aquele documentário nos anos 90 do... Sim. E a verdade é que o meu sonho enquanto miúdo era um dia, mas isto é mesmo verdade, era um dia ser raptado por um OVNI, estás a ver, por extraterrestres. Eles faziam uma série de experiências, não me tratavam mal. Mas há uma experiência que é enfiar coisas na cavidade anal. Mas tu querias na mesa assim. Imagina, havia coisas boas, mas tinhas que... Eles metiam-te lá uma sonda para ver se estava tudo bem, sei lá. Meter uma sonda não tinhas vírus alien, estás a ver? Eu aceitava que metessem uma sonda no ânus, mas não me fizessem mal, estás a ver a ideia? Era só uma sonda e depois abandonavam-me. Eu lembro que nesse meu desejo, eles abandonavam-me sempre num campo imenso, de feno, era uma coisa larga. Estás a parecer tanto o Nuno Marco, pá. Também somos grandes amigos, era por causa disso. Mas é verdade, eu adorava essa experiência e depois toda a minha vida era eu em programas nacionais e internacionais a relatar a minha experiência com os extraterrestres. Eu era a única pessoa que podia falar com propriedade sobre essa experiência. Eu fui raptado. Olha, nós aqui estávamos a falar de livros. Eu tenho um livro que estava na Feira da Ladra com um amigo meu e aquilo era um livro do oculto. Sim. E eu vou ver o livro, porque os livros estavam baratíssimos, €1, eu abro o livro e vejo que está cheio de recortes de jornais. Então guardei o livro, perguntei quanto é que é? €1. Trouxe-o para casa e tenho um livro cheio de recortes de notícias de OVNIs, basicamente. Uau. Está carradas e carradas, umas 20 ou 30 notícias de OVNIs e tenho são a maior parte dos anos 70 e 80, que é quando isso estava ainda mais em voga do que agora, não é?
Mas é um livro fixe. Nunca li o livro, mas os recortes já li. Estás em OVNIs? Eu acredito em OVNIs, claro. Não acredito propriamente nestas coisas do oculto que eles vêm cá visitar-nos e não sei o quê. Mas acredito que existem, não é? Francisco, e tu? Sim. Eu acho que não sei se a palavra certa é egoísta, mas acharmos que estamos sozinhos acho que é muito redutor. Agora, mas OVNIs é uma coisa diferente. OVNIs é que passam cá objetos. Ou é objetos voadores não identificados. Portanto, passam cá perto. Acho que é perfeitamente possível. Mas porquê é que não nos visitam? Para não nos dar a sida dos OVNIs, não é? No universo todo, somos tipo um grão de areia numa praia, tipo na Praia Grande, que é o universo. Está bem, eu sei, mas pá, ficou a sério. Isso é uma coisa que eu nunca irei desculpar aos extraterrestres quando eles nos visitarem, finalmente. Porque assim, opá, porque só agora, não é? Porque há 1001 problemas cá nesta terra, se calhar. Não há uns cartões. É verdade. Isso é uma pergunta que eu faço muitas vezes quando discuto, entre aspas, com pessoas que acreditam em Deus, que neste caso não é o meu caso, mas porquê que não me visitam? Não é? Pois. Não sei. Eu lembro quando era miúdo, diziam-me sempre que Jesus estava sempre ao nosso lado, não é? E tu olhavas e não estava. Não era isso, e que tipo, ele está sempre contigo. Na verdade, o que diziam é: está sempre contigo. Eu fiz a primeira comunhão, não fiz a solene. Eu lembro de estar sozinho no quarto, e aproveitando lá o silêncio da noite, eu estava sempre a dizer: estás aí. E respondeu de volta. Não, nunca me respondeu. A mim aconteceu-me isso, mas foi com havia uma série na 2 que era o Ghostwriter, o fantasma que deixava mensagens escritas a uns jovens investigadores, sim, uns garotos, tipo, a vida dos 5. E eu escrevi-lhe recados no caderno para ver se o gajo respondia de volta, estás a ver? Que o fantasma escrevia. E ele nunca respondeu. E houve uma vez que até chorei, que ele não me respondia, o fantasma. É a mesma coisa que com Deus e com OVNIs, mas com uma série de televisão. Agora, imagina aquela pessoa que arranja um ghostwriter para escrever, não é? Como o próprio nome indicia, para escrever por ele. E depois a crítica do livro ser péssima à pessoa, estás a ver? O livro que na próxima escreveu tipo a crítica, mas ele não pode dizer que aquilo é um ghostwriter. Eu adorava isso. Uma vez, eu escrevi durante 8 anos, escrevi crónicas semanais no jornal Li e também no Metro. E aquilo gostava-me porque todas as semanas eu tinha que ter uma ideia, não é? Uma ideia para a crónica semanal. E tinha sempre uma ideia desde o início, que era, um dia eu vou escrever sobre a falta de ideias para escrever uma crónica. Mas esse dia chegaria, não é? Um dia, pronto, eu estava a aguardar essa ideia só para quando eu tivesse mesmo em desespero total, tipo, não tenho ideia nenhuma, então vou escrever sobre o não ter ideias. Mas houve um dia que eu estava mesmo aflito de trabalho, estava a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu falei com um amigo meu, disse assim, olha, hoje não vou ter hipótese nenhuma de escrever a crónica para o I, vê o meu estilo, estás a ver? E nem ter a crónica dele, porque eu nesse dia não tinha tempo nenhum. Então no dia a seguir sai a crónica. Eu só por curiosidade, já agora deixa eu ver o que é que Gregório escreveu. Imaginem só o que é que ele escreveu. A minha ideia lá quando um dia ideias eu não tenho ideia. Era tipo o meu último recurso, que eu sou a única moeda contigo. Tem um castigo divino para eu nunca mais fazer aquilo e nunca mais fiz. Olha, nós estamos a acabar este programa, mas no entanto, aqui na parte final temos ainda os virais da semana. Vamos começar com o primeiro que fala da PlayStation. PlayStation é coisa de pobre. Bem, o jovem... Porquê? De direita, tem sido alvo de muitas figuras da direita, desde a sua formação, nada fazia prever a que desta vez fosse Raquel Varela, a historiadora e investigadora assumidamente marxista e radical. Já foi calada publicamente por um rapaz de 16 anos, chamado Martim, comparou Passos Coelho a Cavaco Silva e Salazar e rejeitou a existência de alterações climáticas. Raquel
Varela publicou na sua página um artigo em que explicava como tinha sido mal compreendida pelo site do jovem conservador de direita, quando afirmou que eu sigo muito. a tecnologia não era uma questão de privilégio, porque os mais ricos nunca usaram uma PlayStation. Bom, pelos vistos não usam o suficiente a tecnologia para compreender a diferença entre uma página e um site. Raquel só resolveu escrever um texto porque, ao que parece, a coisa teve muitos comentários e partilhas. Defende-se que PlayStation é uma coisa de pobre, porque os ricos têm dinheiro para ter experiências culturais. Considera que uma ida ao cinema é coisa que só uma elite consegue comportar. Defendia-se que não era a esquerda caviar, mas só provou ter uma completa falta de noção. Pronto, é o que diz basicamente este... Tu sentes jovem conservador de direita, Francisco? Sim, muito. Olá a todo o auditório e a este programa do jornalista Dr. Nuno Dias. Ele pediu-me para esclarecer aquilo que se passou entre mim e o site da doutora Raquel Varela. E eu explico. A doutora Raquel Varela disse num programa de televisão que os pobrezinhos, coitados, têm um acesso facilitado à tecnologia. E estouram o dinheiro todo em iPhones e em Playstations, porque é muito mais acessível do que visitar museus como o Louvre, o Guggenheim ou o Museu dos Coches. E ela tem muita tristeza por estruturalmente a nossa educação estar assim feita. Ora, ela falou dos pobrezinhos e eu já pedi desculpas publicamente. Isto foi só um desentendido. Eu também vejo pobrezinhos como a doutora Raquel Varela, como uma entidade que existe. Não precisamos de conhecer nenhum em particular, mas podemos fazer generalizações para ou colocar políticas sobre eles, no meu caso, na direita, e a doutora Raquel Varela, para criar algo com que se preocupa, porque é de esquerda, supostamente. E eu já pedi desculpas publicamente, espero que isto não volte a acontecer, porque eu preciso da ciência da doutora Raquel Varela, que ela é socióloga, portanto, pronto, ciência na medida do possível, para me continuar a dizer o que é isto dos pobrezinhos. Ela é uma espécie de Dr. David Attenborough dos pobres. E, aliás, eu acredito nela porque ela também é negacionista das alterações climáticas. E, portanto, a ciência está lá. Peço desculpa, é mais aquilo que nos aproxima, doutora Raquel Varela, do que aquilo que nos afasta. Quem é que tu segues mais? O Nogueira, já percebi? Estas páginas eu sigo bastante. Sei lá, o Insónia. O Azar. O Azar. Exatamente. Não, ias dizer o Thompson também? Não. Olha, a Grande Lisboa já teve mais casos que a Itália nos últimos 14 dias. Em junho teve 5.594 casos. Mais de 5.000 foram na zona de Lisboa. A CMTV publicou imagens de imensos garotos nas docas a curtir, sem máscaras e sem distanciamento social, mas com muita vontade de espalhar o bicho. Portanto, nas imagens da CMTV vemos principalmente jovens em grupos sem uso de proteção, portanto, a máscara, e com comportamento de risco, como abraços, beijos e trocas de copos entre si. Esperamos que, pelo menos, tenham usado o preservativo. Também esta semana em Carcavelos a PSP teve de parar uma festa com mais de 200 pessoas. Na semana passada foi notícia que várias pessoas ficaram infectadas depois de uma festa ilegal em Lagos e já foram detectados mais de 70 casos de pessoas infectadas. 70 pessoas. Nessa festa? Nessa festa, sim. E o Estado está a pensar pedir indemnização aos organizadores da iniciativa. É tempo para fazer um pedido oficial do Obrigado Internet às pessoas que não sabem se ir à rua, fiquem em casa. Pronto, muito bonito. Já agora, último viral. Lê o título. O último viral é o K-Pop Stands Altas Backends. Okay. K-Pop Stands já fica explicado o que é. Tal como vimos pelo vídeo em que prova que consegue beber com as duas mãos, resultado incrível na primeira eleição, só que desta vez a conferência estava às moscas. O sucesso que estava garantido foi estragado pelos malditos fãs de pop coreano. Sim, é improvável, mas pensarmos bem, não é a primeira vez que se destacam como celebrados vigilantes. Já inundaram uma aplicação da polícia americana com fotos de artistas K-pop para salvar ativistas e publicaram em massa em hashtags no Twitter e Instagram para afundar publicações racistas. A BTS Army, que é um grupo de fãs de uma banda chamada BTS, doou $1 milhão para o movimento Black Lives Matter. Desta vez fizeram parelha, que é a dupla improvável, com os utilizadores de TikTok,
e sabotar o comício de Donald Trump. O Brad Parscale, que é o diretor da campanha do Donald Trump, preveu que conseguisse ter 19 mil pessoas no estádio e ainda uma longa multidão no exterior. Em vez disso, o discurso no exterior foi cancelado, o estádio nem sequer chegou a metade. Parscale está sob fogo depois de ter sido aldrabado por imensa gente nova, que comprou o bilhete sem qualquer intenção de aparecer. Ou seja, os fãs de K-pop compraram bilhetes para metade da sala e o Trump ficou às moscas. O comício, que já estava a dar muita polémica, porque acontece durante a quarentena do Covid, sem máscaras ou distância de segurança, acabou por ficar muito espaçado. Entretanto, depois de escrever isto, ainda há um vídeo novo do Donald Trump a voltar a casa, a White House, não é? Cabisbaixo, muito triste, e a segurar o chapéu na mão, nem sequer está na cabeça, o chapéu, o MAGA, o Make America Great Again, triste e assim a andar, como quem perdeu uma grande batalha contra uns gajos do pop coreano. Alright. E assim estamos a terminar este programa. Francisco, há pouco estava-te a perguntar quais são as tuas ambições desportivas. Perguntava-te se gostavas de jogar um dia na seleção. Como é que tu vês? Tu dizes que não tens agora grandes expectativas, mas ainda assim, se as tivesses, o que é que pode ser o auge de um jogador? É a seleção? Há vários auges, não é? Neste sentido. Claro que a seleção é um deles, mas, por exemplo, jogar e ainda mais acima conquistar uma Liga dos Campeões, acho que esses são os targets, não é? E hoje em dia os jogadores já estão a trabalhar mais para o posterior, ou seja, estávamos ainda há bocado a falar dos psicólogos, devia haver mais acompanhamento de psicólogos durante. E já há tipo... os jogadores quando começam já têm mais consciência que não se sabe quando é que isto vai acabar para eles. O futuro. No máximo aos 40, geralmente, não é? Não sei se há mais ou menos consciência. Isso parte muito também na formação. Nós na academia tínhamos muito... Era mais treinadores e não psicólogos, mas uma consciencialização maior de que uma mínima percentagem de vocês vai chegar à equipa principal. Por isso, acautelem-se, por isso é que também o Sporting incentiva bastante ao estudo, mas a existência de um plano B é importante. Até porque a grande maioria dos jogadores, há que dizê-lo, não vão atingir, como direi, um patamar muito elevado, não é? São sei lá, eu acredito que os pais, eu já vi, toda a gente já viu os pais quando vão ver os miúdos a jogar, não é? Eles barafustam imenso, insultam o pessoal, aquilo é terrível, e eu acho que a imagem que eles têm é que o miúdo deles vai ser tipo um Cristiano Ronaldo. Outro dia, há um miúdo qualquer do Benfica que tem para aí 7 anos, 8 anos, tem uma página no Instagram com tipo 10 mil seguidores, o pai a treinar com ele em casa, uma coisa. E se ele não der jogador? Tipo, ele vai ficar frustrado com isso, claro. Em termos pessoais, não é? Lidar com esse tipo de situações é muito complicado, não é? Para crianças. Os pais o que querem é isso, é que ele vai ser o Cristiano Ronaldo. E a verdade é que ele tem 99,9% de possibilidades de não vir a ser o Cristiano Ronaldo. Não vir a ser, sim. Mas olha, os jogadores de futebol são como aquelas pessoas que têm essa oportunidade. Há poucas pessoas que têm essa oportunidade da vida, que é ter duas carreiras diferentes. Ou seja, tu é como se fosses criança e ainda pode ser outro sonho, estás a ver? O que é que tu pensas fazer depois de ser jogador de futebol? Eu gostava muito de ser treinador, embora ainda não tenha pensado bem no quê, mas qualquer coisa ligada à escrita ou à literatura também gostava. Uma coisa mais ativa do que ser escritor, não sei se tem jeito, mas aí, algo ligado às letras. Geraldo, mas aí é que tu podias fazer a diferença, que serias o primeiro escritor-jogador. Espera aí, estamos a esquecer de um escritor que foi jogador, Gonçalo M. Tavares, um dos maiores escritores portugueses, foi jogador, eu acho que do Beira-Mar. Não sabia. É sério? É verdade, Gonçalo M. Tavares foi jogador de futebol. O
Camus também, quer dizer, gostava muito de futebol, neste caso. Ok, mas no caso do Gonçalo Tavares ele foi mesmo jogador. Mas imagina, tu podias te diferenciar ainda enquanto jogador, que eras um jogador que só escrevia os livros durante a própria partida. Enquanto corrias, estás a ver, vias que tu estavas a escrever qualquer coisa e o teu livro era o resultado de todos os teus... um processo criativo difícil. Um processo inacreditável, estás a ver, tipo, lá vai o Geraldo, que grande jogada, e conseguiu escrever um capítulo deste jogo. Geraldo, sempre que acabar o programa, queremos... Jogou só nos Júniors, atenção, estava aqui a ver. Ok, viste? Mas é verdade. Jogou E agora sim. Foi, está certo. Já leste alguma coisa de Gonçalo Tavares? Li o... não sei como é que se chama. Não sei que é do Sr. Brecht. Ah, sim. São histórias pequenas. Eu não me lembro do... Crónico, não sei se é crónico. É o Sr. Brecht mesmo, não é? Não, mas tem duas palavras. E o sucesso? Não, há o Sr. Brecht. É o sucesso. Eu acho que é ao contrário, acho que é o Sr. Brecht e o sucesso. Segundo o Google, é. E gostei muito. Ele disse que é. Geraldo, há uma página que é a Biblioteca dos... Não, a Biblioteca dos Geraldos, não é? Uma página de Facebook famosa em relação a isso. Não é? Exatamente. Mas Sim, é do Chico Correia. Olha, nós não temos mais tempo. Temos que agradecer aqui ao Francisco Geraldo por ter vindo. Tens da nossa parte, dos três, uma grande admiração e nós vamos estar a seguir outros passos. Nós estamos, ao contrário de ti, nós temos grandes expectativas em ti. Imagina, nós queremos... Obrigado, Francisco. Um abraço. Obrigado. Estamos aqui do Obrigado Internet. Estamos de volta para a semana.